A maior parte das pessoas conhece a Primeira Guerra pelos mapas, mas os homens que a viveram a conheceram de outra forma, no barro, no frio e na espera. E é desse lugar que precisamos partir para entender o que essa guerra realmente foi. Enquanto os jornais falavam em frentes de batalha, generais, alianças e ofensivas, a vida de milhões de soldados da Primeira Guerra se resumia a um espaço apertado, úmido e miserável. A trincheira. É assim que a guerra costuma ser lembrada, como estratégia, mapa e movimento. Mas, para quem estava lá, ela tinha outro rosto. Ela tinha cheiro, tinha barro, tinha madeira encharcada, tinha comida ruim, tinha sono interrompido, tinha ratos correndo no escuro, tinha homens esperando algo que podia acontecer a qualquer momento e que quase sempre vinha na pior hora. A parte mais assustadora da Primeira Guerra nem sempre era o ataque. Às vezes, era simplesmente acordar e perceber que você ainda estava ali. Imagine o amanhecer na frente ocidental, entre 1915 e 1917. Ainda não há ataque, ainda não há apito, ainda não há avanço. Mas a guerra já começou faz horas. Ela está no frio que entra antes da luz, na neblina sobre o barro, na roupa molhada que não secou na noite anterior, no corpo encolhido de homens que tentaram dormir onde foi possível, sentados, curvados, apertados entre madeira, sacos de areia e outros corpos. O soldado acorda dentro da trincheira como se acordasse dentro de uma estrutura improvisada contra o mundo. As paredes são feitas de terra escavada, reforçadas com madeira e areia. O chão é instável. A água se acumula. Cada passo exige cuidado. A trincheira não foi feita para viver, mas homens viveram ali por tempo demais. E esse talvez seja um dos aspectos mais brutais da Primeira Guerra. Ela obrigou pessoas comuns a transformar o insuportável em rotina. O corpo do soldado vivia em guerra, mesmo quando o inimigo não aparecia. As botas permaneciam molhadas por dias, os pés inflamavam, a pele adoecia, piolhos infestavam roupas e cobertores, as mãos endureciam de frio, as costas doíam. O cheiro da trincheira se misturava com fumaça, suor, fezes, terra e decomposição. Nada ali lembrava a ideia de heroísmo que muitos carregavam antes de chegar. A comida era pouca e repetitiva. A água nem sempre era limpa. O barro não era detalhe, era presença constante. Ele estava nos pés, nas roupas, nos objetos, na pele, nas armas. Ao redor, os mortos muitas vezes estavam perto demais, às vezes enterrados às pressas, às vezes parcialmente expostos, às vezes tão incorporados ao cenário que deixavam de ser choque e passavam a ser parte da paisagem. A trincheira não era apenas defesa, era uma forma miserável de permanência. Mas, para muitos soldados, o pior não era o corpo, era a espera. Grande parte do dia na trincheira não era passada lutando, era passada esperando. Esperando ordens, esperando comida, esperando a noite, esperando o próximo bombardeio, esperando um ataque que talvez não viesse naquela hora, mas poderia vir em qualquer hora. E essa espera reorganizava a mente. O silêncio deixava de ser paz, virava ameaça. Um som distante podia ser só eco, ou o começo de uma artilharia. Uma manhã calma podia ser só uma manhã calma, ou os últimos minutos antes de um avanço. O soldado aprendia a viver em um estado estranho, cansado demais para reagir com intensidade e alerta demais para descansar de verdade. A guerra de trincheiras criou homens que pareciam quietos por fora, mas viviam com um sistema nervoso permanentemente inclinado para o pior. E isso corroía. Não de uma vez, aos poucos, como o barro, o frio e o medo. Então, às vezes, o dia comum acabava. Um apito, uma ordem, uma sequência mais pesada de explosões, uma movimentação diferente na linha inimiga. Gás,
metralhadoras, artilharia. E a trincheira, que já era inferno, virava ruptura. Os homens subiam para fora dela não como personagens de pintura, mas como corpos tensos tentando atravessar campo aberto sob fogo. Muitos morriam em segundos. Outros avançavam por reflexo. Outros mal entendiam de onde vinha o disparo. Mas o ponto mais cruel é este. O ataque não destruía uma normalidade saudável. Ele irrompia em cima de uma rotina que já vinha destruindo os homens por dentro. Esse era o centro da experiência da trincheira. A batalha era o pico visível, mas o desgaste começava muito antes. Com o tempo, a trincheira mudava o soldado. Mudava seu sono, mudava sua postura, mudava sua relação com o silêncio, mudava sua reação ao medo, mudava sua sensibilidade diante da dor e da morte. Muitos homens voltavam mais quietos, outros voltavam quebrados, outros não conseguiam mais voltar de verdade, mesmo quando deixavam o fronte. A guerra de trincheiras não matou apenas pelo impacto das bombas e balas. Ela ensinou uma geração inteira a viver sob desgaste contínuo, a comer mal, a dormir mal, a esperar o pior, a aceitar o horror como cenário. E isso talvez explique por que a trincheira se tornou o grande símbolo da Primeira Guerra. Não apenas porque era onde se lutava, mas porque era onde a guerra passava a morar dentro da vida cotidiana. Quando pensamos na Primeira Guerra, é fácil lembrar das grandes ofensivas. Mais difícil é lembrar do resto, do amanhecer úmido, da lama presa à bota, da comida fria, dos ratos, da roupa encharcada, do silêncio que já parecia ameaça, da espera que desgastava mais do que muitos tiros. Mas era justamente ali, nesse dia comum, que a guerra fazia seu trabalho mais profundo. Porque a Primeira Guerra não destruiu homens apenas no choque. Ela destruiu homens no cotidiano, no desgaste, na repetição, na permanência. A trincheira não era só uma posição militar. Era a prova brutal de que uma civilização inteira havia cavado um buraco na terra e colocado seus jovens lá dentro para aprender a sobreviver em meio à lama, ao medo e ao tempo. Na Primeira Guerra, o soldado nem sempre começava a ser destruído no momento do ataque. Muitas vezes, isso começava antes, no frio da manhã, na noite mal dormida, na espera, no barro, no dia comum que já não tinha mais nada de comum. E talvez seja por isso que, mais de um século depois, a trincheira continue sendo uma das imagens mais fortes da história moderna. Não porque ela mostre apenas como os homens lutavam, mas porque mostra como eles eram obrigados a viver. E se você gosta de ver a história como experiência e não só como data, se inscreve no canal, porque aqui a ideia não é te contar o passado de longe, é te colocar dentro dele.